Viraram do pai viúvo no exato momento em que ele entrou no churrasco de família com ela ao seu lado. As risadas começaram perto da churrasqueira e se espalharam como fogo pela área da festa, passando de mesa em mesa até que até as crianças pararam de brincar no quintal para observar. Fernando Silva, o pai viúvo que havia passado 5 anos inteiros afundado em sua tristeza, finalmente havia escolhido amar de novo. E todos ali presentes o desprezavam por isso. A cunhada estava perto da mesa de saladas, com o rosto contorcido em desgosto enquanto observava Fernando guiar sua acompanhante em direção ao centro do quintal. A mulher ao lado dele era bonita, mais jovem do que qualquer um esperava, com um sorriso tímido que parecia fora de lugar em meio à hostilidade palpável. E só isso já parecia uma traição para aqueles que acreditavam que a dor deveria ser eterna. Alguém soltou uma risada sarcástica, depois outra. Em poucos segundos, toda a festa parecia estar encenando seu julgamento moral, alto o suficiente para que Fernando ouvisse cada palavra venenosa. Que desrespeito! Uma voz murmurou perto do cooler de cerveja. A Mariana mal esfriou no caixão. 5 anos? É nada, concordou outra voz. Meu marido morreu faz 10 e eu nunca nem pensei em olhar para outro homem. Assim que se honra uma memória. Fernando apertou os punhos, mas continuou andando. Sua filha Júlia, com apenas 12 anos, ficou paralisada perto da mesa de refrigerantes, com os olhos enchendo de lágrimas, enquanto via seu pai se transformar no vilão de uma história que ela não entendia. Seu filho mais velho, Pedro, com 15 anos e raivoso com o mundo desde a morte da mãe, já havia sumido em direção ao portão da frente, incapaz de testemunhar o espetáculo. Você teria defendido esse pai ou teria desviado o olhar junto com os outros? Conta pra gente nos comentários. Mas ninguém naquele churrasco estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Fernando tinha preparado algumas palavras. Ele as havia escrito às 3 da manhã, sentado na mesa da cozinha onde Mariana costumava fazer bolo de cenoura todo domingo, onde o riso dela tinha preenchido cada canto da casa. Ele tinha reescrito tudo uma dúzia de vezes, com as mãos tremendo enquanto tentava encontrar palavras que pudessem construir uma ponte entre seu coração e o julgamento de todos ali. Porque ele sabia que ninguém ia entender, sabia que veriam traição onde ele via sobrevivência. O churrasco não era dele, era do seu irmão caçula, Marcelo, que estava comemorando a compra da casa própria. Mas Marcelo tinha insistido que Fernando viesse, praticamente implorou para que ele trouxesse alguém, qualquer pessoa, para provar que ainda estava vivo e não apenas existindo à sombra de um túmulo. Então Fernando tinha concordado. E agora estava parado no centro de um círculo de pessoas que um dia se chamaram de família, se sentindo mais sozinho do que nos últimos 5 anos. Posso pedir a atenção de todo mundo? Sua voz rachou levemente e alguém riu baixinho. A mulher ao seu lado segurou firme em sua mão. Ela não tinha dito uma palavra desde que chegaram, mas sua presença era sólida, ancorando ele quando tudo mais parecia estar desmoronando. A mãe de Mariana se levantou da cadeira. Você se atreve a trazê-la aqui, Fernando? Como você se atreve a desrespeitar a memória da minha filha desse jeito? Eu não estou desrespeitando ninguém, Fernando respondeu baixinho. Se vocês apenas me deixassem explicar... Explicar o quê? Que você já superou? Que 5 anos foram tempo suficiente para esquecer a mulher que te deu 2 filhos lindos? A mulher que ficou do seu lado quando você não tinha onde cair morto? A acusação ficou suspensa no ar como fumaça pesada. Fernando sentiu o peito apertar, sentiu o pânico familiar subindo, aquele que tinha sido seu companheiro constante desde o dia em que Mariana morreu. Ela estava voltando da apresentação de dança da Júlia quando o carro perdeu o controle na chuva e bateu na árvore. Os médicos disseram que foi instantâneo, disseram que ela não sofreu. Mas Fernando tinha sofrido. Meu Deus, como ele tinha sofrido. E se histórias de pais que se recusam a desistir te emocionam, se inscreve agora. Mais histórias poderosas toda semana. Ele tinha sofrido durante o velório onde não conseguiu chorar porque precisava ser forte para os filhos. Tinha sofrido durante os pesadelos da Júlia e a raiva descontrolada do Pedro e o peso esmagador de ser pai e mãe ao mesmo tempo para 2 crianças que precisavam de mais do que ele sabia como dar. Tinha sofrido durante o primeiro Natal sem ela, o primeiro aniversário, o primeiro Dia das Mães. Tinha sofrido aprendendo a cozinhar as comidas que ela fazia, dobrando roupa do jeito que ela dobrava, lendo histórias antes de dormir com uma voz que nunca soaria como a dela. Tinha sofrido também o julgamento naquela época. Os vizinhos que cochichavam que ele não estava dando conta, que não estava presente o suficiente, que não era suficiente em nada.
A psicóloga da escola que sugeriu que a Júlia talvez precisasse de mais estabilidade. A família de Mariana que insinuava, às vezes aos gritos, que as crianças estariam melhor com eles. Mas ele tinha aguentado firme, porque é isso que pais fazem. Conheci a Mariana quando a gente tinha 19 anos, Fernando começou. Sua voz agora mais firme. Ela estava na biblioteca da faculdade, cercada de livros de pedagogia, comendo pipoca e reclamando de provas de psicologia da educação. Eu deveria estar estudando para minha prova de contabilidade, mas não conseguia parar de olhar para ela. Ela tinha esse jeito de enrolar o cabelo no dedo quando estava concentrada, e eu achei aquilo a coisa mais linda que já tinha visto na vida. Algumas pessoas se mexeram desconfortáveis nas cadeiras, não esperavam por isso. Finalmente juntei coragem para falar com ela 3 semanas depois. Levei um saco de pipoca e disse que tinha percebido que ela estava ficando sem. Ela riu e perguntou se eu estava stalkeando ela. Falei que só um pouquinho. Ela disse que isso era aceitável. Júlia tinha se aproximado agora, atraída pelo som do pai contando uma história que ela nunca tinha ouvido antes. Pedro apareceu na porta da casa com os braços cruzados, mas claramente prestando atenção. A gente se casou 2 anos depois. Casamento simples, só família e amigos próximos. Ela usou o vestido que a avó tinha guardado e eu usei um terno emprestado do meu primo porque a gente não tinha grana para nada mais. Fomos de lua de mel para uma pousada em Cambará do Sul que tinha goteira no teto e um gambá que aparecia toda noite. A Mariana disse que era perfeito. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, mas ele não as limpou. O Pedro nasceu 10 meses depois. Ela cantava para ele essas músicas inventadas sobre dinossauros e astronautas que não faziam sentido nenhum, mas ele amava. Quando a Júlia nasceu 3 anos depois, a Mariana dançava pela cozinha com os dois, girando em círculos até todo mundo ficar tonto de tanto rir. A cunhada se sentou pesadamente, sua raiva se desfazendo em algo que parecia dor. Ela adoeceu quando a Júlia tinha 7 anos. Câncer de mama em estágio avançado. Deram 6 meses para ela. Ela viveu 14, lutando cada dia para poder ver mais um Natal, mais um aniversário, mais uma terça-feira normal com a família dela. O quintal tinha ficado em silêncio absoluto. Até o som da churrasqueira parecia ter diminuído. A última coisa que ela me disse foi no hospital, 2 dias antes de morrer. As crianças tinham acabado de sair. O Pedro tinha ficado tão nervoso, jogando coisas no quarto, gritando que não era justo. A Júlia tinha se encolhido na cadeira do lado da cama e não quis falar com ninguém. A Mariana esperou eles saírem e aí segurou minha mão com a força que ainda tinha. A voz de Fernando quebrou completamente. Ele precisou parar, respirar, encontrar coragem para dizer as palavras que tinha guardado trancadas por 5 anos. Ela disse: "Me promete que você não vai fazer isso sozinho, Fernando. Me promete que vai encontrar alguém que te faça sorrir de novo. Me promete que vai mostrar para os nossos filhos que o amor não termina com a morte, ele só muda de forma." Alguém na multidão soluçou, depois outra pessoa. Eu disse que não conseguia, disse que nunca ia ter mais ninguém. E ela sorriu para mim, aquele sorriso lindo que me fez apaixonar numa biblioteca cercada de livros de pedagogia, e disse: "Vai sim, e quando você encontrar, eu vou estar tão orgulhosa de você." A mulher ao lado de Fernando também estava chorando agora, lágrimas silenciosas que ela não tentava esconder. Por 5 anos, eu mantive essa promessa guardada. Me disse que conseguia fazer tudo sozinho. Me enterrei em ser pai, em garantir que o Pedro e a Júlia tivessem tudo o que precisavam. Fui em toda reunião de escola, todo jogo de futebol, toda apresentação de dança. Aprendi a fazer penteado vendo vídeo no YouTube e a conversar com adolescentes sobre desilusão amorosa, mesmo sem ter ideia do que estava fazendo. Ele olhou para os filhos, realmente olhou, e viu Mariana nos 2 rostos. Mas eu estava me afogando. Estava tão cansado de ser forte, tão cansado de dormir sozinho e jantar em silêncio e fingir que estava bem quando não estava nada bem. E aí, há 7 meses, algo aconteceu. Você teria lutado nesse momento ou simplesmente teria ido embora? Deixe a sua opinião nos comentários. A escola da Júlia ligou. Ela tinha desmaiado durante a aula de educação física. Levaram ela correndo para o hospital e eu encontrei eles lá, apavorado até a alma porque não podia perder ela também. Não conseguiria sobreviver a perder ela também. Os olhos da Júlia se arregalaram. Ela lembrava daquele dia. Lembrava de acordar na emergência com o pai debruçado sobre ela, o rosto pálido e em pânico. A médica que atendeu ela foi incrível, calma e gentil e exatamente o que a Júlia precisava naquele momento. E exatamente o que eu precisava também. Explicou tudo de um jeito que não me fez sentir burro ou incapaz. Fez a Júlia rir mesmo ela tendo ficado assustada.
E quando tudo acabou, quando a Júlia estava estável e eu estava sentado na sala de espera tentando não desmoronar, ela sentou do meu lado e perguntou se eu estava bem. A mulher ao lado de Fernando deu um passo à frente e de repente todo mundo entendeu. Essa é a doutora Patrícia Almeida, Fernando disse suavemente. A mulher que salvou a vida da minha filha. E nos últimos 7 meses, a mulher que me lembrou que eu tenho permissão para ser mais do que só um viúvo de luto. Que eu tenho permissão para rir de novo. Que eu tenho permissão para sentir algo além de perda. Patrícia falou pela primeira vez, sua voz gentil, mas firme. Eu não estou tentando substituir ninguém. Sei que nunca poderia. A Mariana parece ter sido uma pessoa incrível, e eu não tenho nada além de respeito pelo amor que ela e o Fernando compartilharam. Mas eu também sei que amar alguém novo não significa esquecer alguém do passado. O coração tem mais capacidade do que a gente imagina. Fernando se virou para encarar os filhos. Pedro, Júlia, eu devia ter conversado com vocês primeiro. Devia ter explicado tudo isso antes de hoje. Mas eu estava com medo. Estava com medo que vocês achassem que eu estava traindo a mãe de vocês. Estava com medo que vocês me odiassem por seguir em frente. O rosto do Pedro era ilegível, mas ele estava ouvindo, realmente ouvindo. A mãe de vocês foi o amor da minha vida. Ela me deu tudo o que importa. Me deu vocês. E porque ela me amava, porque me conhecia melhor do que qualquer pessoa jamais vai me conhecer, ela me fez prometer que eu não ia passar o resto da vida sozinho. Ela queria que eu fosse feliz de novo. Queria que todos nós fôssemos felizes de novo. Júlia se moveu primeiro, cruzou o espaço entre eles e abraçou a cintura do pai com força, chorando contra a camisa dele. Fernando a abraçou apertado, uma mão acariciando o cabelo dela do jeito que Mariana fazia. Eu sinto tanta falta dela, pai. Júlia sussurrou. Todo santo dia. Eu também, filha. Eu também. Pedro ficou parado na porta por mais um longo momento, a mandíbula trabalhando enquanto tentava processar tudo que tinha acabado de ouvir. Então, ele caminhou para frente, devagar no começo, depois mais rápido, até fazer parte do abraço. O braço livre de Fernando envolveu o filho, segurando os dois como se fossem as únicas coisas mantendo-o preso à terra. Patrícia deu um passo para trás, dando espaço para eles, dando esse momento que pertencia só a eles 3. A mãe de Mariana se aproximou devagar, o rosto marcado por lágrimas. Me desculpa, Fernando. Me desculpa tanto. Eu achei que você estava esquecendo dela. Achei que você estava seguindo em frente como se ela nunca tivesse importado. Ela sempre vai importar, Fernando disse com firmeza. Ela tá em cada respiração que eu tomo, tá em cada decisão que eu faço, tá no jeito que a Júlia inclina a cabeça quando tá pensando e no jeito que o Pedro finge que não se importa quando se importa demais. Ela tá em todo lugar. E sempre vai estar. A mulher mais velha acenou com a cabeça, incapaz de falar. O irmão de Fernando, Marcelo, apareceu ao lado deles com os próprios olhos vermelhos. Isso foi a coisa mais corajosa que eu já vi na vida, ele disse baixinho. A Mariana ia estar tão orgulhosa de você. Eu espero, Fernando sussurrou. Meu Deus, eu espero. O churrasco recomeçou devagar, meio desajeitado no início, mas depois com calor genuíno conforme as pessoas se aproximavam de Fernando para pedir desculpas, para abraçar, para dizer que entendiam. Patrícia ficou meio de lado, observando enquanto esse homem que ela tinha aprendido a amar profundamente navegava o terreno complicado do luto e julgamento e amor. Júlia eventualmente se afastou do pai e se aproximou de Patrícia com cautela. Você realmente salvou minha vida? Patrícia sorriu. Você teve uma crise asmática severa complicada por uma arritmia cardíaca não diagnosticada. A gente te estabilizou, mas você foi bem corajosa durante tudo isso. Eu não lembro de ter sido corajosa, lembro de ter ficado com medo. Ser corajoso não significa não ter medo, significa continuar mesmo quando você tem. Júlia a estudou por um longo momento. Você vai casar com o meu pai? A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Fernando congelou. Os olhos de Patrícia se arregalaram. Eu não sei, Patrícia respondeu honestamente. A gente tá levando as coisas devagar, nos conhecendo, vendo se isso pode dar certo. Mas eu te prometo isso, eu nunca vou tentar ser sua mãe, nunca vou tentar substituir ela. Se eu e seu pai tivermos um futuro juntos, vai ser porque a gente construiu algo novo ao lado da memória do que ele teve com ela, não no lugar disso. Júlia acenou devagar, processando. Então fez algo inesperado. Estendeu a mão e segurou a de Patrícia. Obrigada por fazer ele rir de novo. Eu tinha esquecido como era esse som. Os olhos de Patrícia encheram de lágrimas. Ele é fácil de fazer rir, depois que você passa por todas as piadas ruins de pai.
Júlia deu risada, um som que tinha sido raro demais na casa dos Silva por tempo demais. Pedro se juntou a elas com as mãos enfiadas nos bolsos. Não tô dizendo que tô de boa com isso, ele disse sem rodeios. Não tô dizendo que tô pronto para ver meu pai com alguém que não seja minha mãe, mas tô dizendo que tô disposto a tentar. Porque ele tem razão, ela ia querer que ele fosse feliz. E se você faz ele feliz? Ele parou, incapaz de terminar, mas Patrícia entendeu. Obrigada, ela disse simplesmente. Isso significa mais do que você imagina. O resto da tarde se desenrolou como uma cena de uma história completamente diferente. As pessoas riram, compartilharam memórias da Mariana, boas memórias, que celebravam a vida dela em vez de chorar a morte. Perguntaram para Patrícia sobre o trabalho dela, sobre como ela e Fernando se conheceram, sobre o que ela gostava de fazer no tempo livre. Observaram enquanto Fernando lentamente relaxava, os ombros perdendo a tensão que tinham carregado desde o momento que ele atravessou o portão. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que Mariana teria amado, Fernando se viu parado com Patrícia na beirada do quintal, olhando para a reunião que tinha se transformado de hostil para esperançosa. Obrigado por estar aqui, ele disse baixinho. Eu sei que não foi fácil. Nada que vale a pena ter é fácil, Patrícia respondeu. Mas eu falei o que sentia. Não tô tentando apagar ela, só tô tentando fazer parte do que vem depois. É tudo que eu poderia pedir. Ficaram em silêncio confortável por um momento, observando Júlia e Pedro brincarem com os primos mais novos, observando a família que tinha julgado ele tão duramente, agora abraçando a possibilidade da felicidade dele. Ela ia gostar de você, Fernando disse de repente. A Mariana. Eu teria gostado de como você não recuou, de como ficou do meu lado mesmo com todo mundo olhando. Eu queria ter conhecido ela. Eu também. A festa foi se acalmando conforme a noite caiu. As pessoas se despediram de Fernando com calor genuíno. Disseram para ele trazer a Patrícia no próximo encontro da família. Disseram que sentiam muito por terem tirado conclusões precipitadas. A mãe de Mariana o abraçou por muito tempo, sussurrando pedidos de desculpa e bênçãos em igual medida. Quando finalmente só restaram Marcelo e a esposa limpando tudo, Fernando juntou os filhos e Patrícia para ir embora. Enquanto caminhavam para o carro, Júlia segurou a mão de Patrícia de um lado e a do pai do outro. A gente pode parar para tomar sorvete? Ela perguntou, a voz mais leve do que tinha estado em meses. Fernando olhou para Patrícia, que sorriu e acenou. Pode, ele disse, o próprio sorriso genuíno e desprotegido. Pode sim, a gente para tomar sorvete. Enquanto dirigiam pelas ruas escuras da cidade, com o rádio tocando baixinho e Júlia tagarelando sobre seus sabores favoritos, Fernando pegou o olhar de Patrícia pelo retrovisor. Ela sorriu para ele, aquele sorriso gentil que tinha capturado a atenção dele pela primeira vez numa sala de espera de hospital quando ele estava desmoronando. E pela primeira vez em 5 anos, Fernando sentiu algo que pensou ter perdido para sempre. Sentiu esperança. Não esperança que apagaria o passado ou diminuíra o que ele tinha tido com Mariana, mas esperança de que ainda havia beleza para ser encontrada no futuro. Esperança de que o amor podia existir em múltiplas formas, que corações podiam guardar mais de uma pessoa sem diminuir nenhuma. Esperança de que seus filhos podiam vê-lo feliz e aprender que o luto não precisa ser permanente, que curar não significa esquecer e que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é se permitir sentir alegria de novo. Mariana estaria orgulhosa, ele tinha certeza disso agora. Se essa história te tocou, se inscreve agora para mais histórias poderosas toda semana, porque todo pai merece ser visto, todo coração merece uma segunda chance e toda família merece definir o amor do seu próprio jeito. E clica no vídeo que está aparecendo na tela para assistir o próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer.